Deus eterno, todo-poderoso, hoje minha oração é sobre como quebrar as correntes malignas, como vou vencer as minhas fraquezas, como vou entender onde eu cometo erro que me afastam de Deus e fico cego. Senhor, oração é isso, oração não. É apenas pedir que realize nossas vontades materiais. Hoje, a minha oração é por liberdade. Deus, Jesus Cristo não tinha bens. Ele andava livre nesta terra, transmitia paz, trazia o bem para as pessoas. Mas hoje, as correntes malignas estão estendidas e prendendo o espírito e a alma de todas as pessoas que estão longe dos braços de Deus. Quanto sofrimento a humanidade vive. Os que aparentemente não sofrem vivem na ilusão do ter e do ser. Vivem pela fama, pelo status e pela imagem na sociedade. Mas, Senhor, nenhum ser humano foi feito para viver longe dos teus braços e conseguir ser feliz. As correntes malignas deste mundo estão envolvendo as pessoas aos milhares. Pai, ninguém está livre do risco de ser preso pelas correntes do mal. É o vazio, é a ansiedade, é a depressão, são os vícios, são as vaidades e também o vazio e insatisfação que a pessoa sente. Não sabe de onde vem, nem porquê, apenas sente angústia, inquietação e insatisfação. Deus, quantas vezes eu oro, mas no fundo continuo preso nas mesmas correntes, preso em hábitos que me afastam do Senhor, preso em pensamentos que me bloqueiam, preso em pensamentos que minam minhas forças, preso em pensamentos que me fazem tomar decisões que me levam a sofrer, preso numa vida que parece travada e eu me pergunto, por que continuo lutando? Mas nada muda. A verdade é que há correntes invisíveis, malignas, que só são quebradas com obediência, arrependimento e persistência espiritual real. E esta oração é sobre isso. Ela não é para quem quer um milagre rápido, é para quem quer ser liberto de verdade, de dentro para fora. Se essa oração te encontrar cansado, machucado, com o coração pesado, jamais você pode desistir. Não desista, porque Deus te trouxe aqui para quebrar essas correntes. Você precisa recomeçar com Deus, onde está e como está. Apenas tome a atitude de se envolver com a palavra de Deus, com os conselhos de Deus. Senhor, eu preciso me esforçar muito para ser esse filho fiel. Ninguém tem onde fugir. Não podemos nos enganar achando que o motivo da nossa aflição é isso ou aquilo. O verdadeiro motivo do vazio da nossa alma, da insatisfação que sentimos, é porque Jesus Cristo ainda não encontrou genuinamente morada no nosso coração. Mas hoje entendo o que Deus está nos ensinando na palavra. Ele nos mostra e ensina que a vitória contra o mal começa na obediência diária à sua palavra. Pai, precisamos compreender que ao obedecer cada mandamento, o Senhor injeta em nosso espírito o teu poder. É este poder que nos faz ver e destrói o mal. Está escrito em João capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Será que estamos entendendo isso? Deus precisa ver em nós o amor por Ele. E qual a única maneira que existe para isso? Ler a palavra, obedecer a palavra e orar. Deus, hoje eu sei que tudo que o Senhor precisa de mim para operar o milagre é minha obediência. Senhor, quero te amar com atitudes, não com palavras vazias. Irei fazer a minha parte, meu Senhor. Deus eterno, agora, percebo como tenho me enganado. Não leio tua palavra como devo. Não ouço tua vontade como ela merece ser. Ouvida, como posso obedecer se nem sequer te ouço direito? Como vou te ouvir se não oro e nem leio a tua palavra? Como vou ouvir Deus falar comigo se é na palavra que se encontra o poder que limpa meu coração e minha mente?
Na palavra está o poder que purifica e dá entendimento. Por isso a alma está vazia, Senhor. Por isso muitos vivem cercados de coisas e ainda assim infelizes, porque não se alimentam da palavra de Deus. Mas eu quero a tua presença. Quero te buscar com verdade. Me ajude, Senhor, a amar a tua palavra e sentir prazer em obedecê-la. Senhor, existe uma promessa que o Senhor deixou para todo ser humano que crê. Mas somente a tua palavra no nosso coração pode nos levar a crer. E se não leio, como poderia eu saber do que está escrito em Deuteronômio capítulo 28, versículo 2, no qual o Senhor nos ensina dizendo: E todas estas bênçãos virão sobre ti quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Ó Pai, eu vou fazer a minha parte para conseguir te ouvir. Porque para quem for fiel, o Senhor tem outra promessa maravilhosa em Josué, capítulo 1, versículo 8, quando o Senhor promete: Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Senhor, a maior prosperidade que existe é ser cheio de fé no Senhor, na tua palavra e nas tuas promessas. Prosperidade não é ter dinheiro, fama, status, posses. Prosperidade é ser cheio do teu Espírito Santo, ser orientado por Ele em tudo que fizer. Ele nos livrará de todo engano, de todo o mal. Essa é a maior prosperidade que existe, pois ela nos limpa e coloca em nós temor a Deus, nos torna livres do erro e preparados para ir morar no céu. Isso dinheiro nenhum deste mundo compra. Senhor, eu quero parar e entender. Se minha vida está travada, é porque minha obediência está superficial. Eu quero mudar. Quero ser de Deus por completo, sem reservas. E se houver hipocrisia nesta oração, que o Senhor arranque do meu coração e me torne limpo. Quero ter o coração obediente, assim como Maria obedeceu a Jesus Cristo, que em Lucas capítulo 1, versículo 38, declarou: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E também como Noé, em Gênesis capítulo 6, versículo 22, que, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Senhor, todos eles enfrentaram desertos, mas a presença do Teu Espírito Santo na vida deles lhes guiou e todos se tornaram vencedores. Senhor, eu quero aprender com eles. Eu quero aprender da Tua palavra. Senhor, com certeza obedecer não é fácil. Mesmo que a obediência me leve a um lugar difícil, como Jesus no deserto, em Mateus, capítulo 4, versículo 4, Jesus disse: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Senhor, me alimenta da Tua palavra. Tira o gosto das coisas que me afastam do Senhor. Tira do meu coração todos os pensamentos, vontades e planos que são vaidade, coisa vã. Me livra de cair e ser derrotado. Quando eu cair, me restaura. Quando eu estiver em dias ruins, que o Teu Espírito Santo visite meu coração e me dê ânimo e alegria para continuar, assim como Davi clamou em Salmos, capítulo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Eu clamo porque eu preciso muito disto. Preciso de um coração limpo. Preciso de um coração transformado. Deus Todo-Poderoso, me faça deixar todo o mal. Como está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 1, quando Deus nos orienta dizendo: Deixe em todo o embaraço e o pecado que tão de perto te rodeia. Ó Deus, claramente se vê que sou eu que preciso deixar. A atitude tem que ser minha. Senhor, quero ser leve, liberto e cheio da Tua paz. Que o Teu Espírito Santo faça o milagre da transformação na minha vida. Senhor, não quero mais ser só ouvinte. Preciso praticar o viver na Tua vontade. Como diz Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Sim, Senhor, preciso viver como a palavra orienta. Como Samuel, eu clamo agora:
Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10 diz que a verdadeira intimidade contigo está na obediência. Como diz Salmos, capítulo 25, versículo 14. O segredo do Senhor é para os que o temem. Pai, que privilégio nós temos de ter livremente a Tua palavra em nossas mãos. Senhor, eu quero viver esse temor, porque o temor gera obediência, e a obediência quebra correntes invisíveis. Mas para persistir, preciso estar cheio do Teu Espírito. Como diz Gálatas, capítulo 6, versículo 9. A seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Senhor, me sustenta para não desfalecer. Deus, como tenho visto pessoas desfalecendo. Desfalecem porque andam longe do Senhor e da obediência. É muito fácil dizer uma mentira, mas é muito difícil escapar do ataque do maligno. Porque damos a ele a liberdade para nos afligir quando praticamos a mentira, o engano. São por essas brechas que ele entra e passa a morar nos sentimentos das pessoas, manipulando-as, manipulando seus pensamentos e vontades. Esses não são pessoas livres, se tornam escravos. Tudo é por fé, meu Senhor. É preciso confiar nas Tuas promessas e a liberdade chegará para a nossa vida. Esperar é viver em obediência ao Senhor e à Sua palavra. Como Abraão, que em Hebreus capítulo 6, versículo 15, a Bíblia fala que ele esperou e viu a promessa. Como Ana, que em 1 Samuel capítulo 1, versículo 17 orou, persistiu e foi atendida. Ana sofreu muito, sofreu pressão, sofreu humilhação, mas dos seus lábios saía oração ao Deus Altíssimo e na hora certa Deus lhe concedeu seu pedido, seu desejo. Eu também vou vencer, eu também vou entregar toda a minha vida e minhas causas nas mãos do Senhor e aguardar a vitória que Deus me dará. Está escrito em Isaías capítulo 60, versículo 22. Isaías creu que ao colocar as suas causas nas mãos de Deus, ele acreditava que o Senhor iria apressar a vitória dele no tempo de Deus. Deus, enquanto espero, eu continuo clamando. Pois Lucas capítulo 11, versículo 9 diz: Pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis. Senhor, quero pedir somente aquilo que vem do teu coração. Não quero fazer pedidos egoístas mais. Não quero que meus erros no pedir me levem a pecar. Mas quero ser liberto deste mal e descansar na promessa do Senhor para mim, que está em Romanos capítulo 6, versículo 14, que diz: O pecado não terá domínio sobre vós. Sim, meu Pai, jamais me tornarei escravo do mal. Jamais serei dominado pelo pecado. Mas em Deus sou livre. Eu creio nisso. Ajuda-me, Senhor, a não murmurar, mas glorificar, como ensina Filipenses capítulo 2, versículo 14. E a cantar, mesmo na prisão, como Paulo e Silas fizeram em Atos capítulo 16, versículo 25. Porque está escrito no livro de Salmos, capítulo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Senhor, saber esperar é importante. Na espera com fé no Senhor, eu aprendo no silêncio, mesmo que tudo pareça perdido, como aconteceu na vida de Jó. No livro de Jó, capítulo 42, versículo 10, ele teve tudo restaurado. E eu creio, o Senhor também vai restaurar a minha vida. Está escrito em Hebreus, capítulo 10, versículos 35 ao 36. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Senhor, eu não quero perder essa promessa. Preciso fazer a vontade do Senhor. E as promessas se cumprirão, e por isso eu declaro, as correntes estão quebrando, o pecado está perdendo a força, a frieza espiritual está sendo arrancada, a minha mente está sendo renovada, a minha vida está sendo transformada. Senhor, ouve meu clamor, me muda, me levanta, me firma. Eu não quero só sobreviver espiritualmente,
Quero vencer com o Senhor. Ouve o meu clamor, ouve a minha oração. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém.